Se você está começando a investir agora, está perdido, ou pior, se você já investe, tem vários ativos, não vê sua carteira crescendo, você não vê resultados significativos, esse vídeo é para você. Muita gente acha que investir é sobre escolher o ativo certo, a criptomoeda que vai explodir ou alguma coisa do tipo. Só que investir é muito além disso. É mais importante a estratégia que você vai usar do que o ativo que você vai escolher. Eu sou o Alexandre, tenho 22 anos, já conquistei tudo que eu tenho sem depender de ninguém. E aqui nesse canal eu te ensino tudo relacionado a investimentos e como que os investimentos podem transformar a sua vida do mesmo jeito que transformaram a minha. Então, sem muita enrolação, bora direto ao ponto como de costume. A primeira coisa que você precisa entender é que investir não é uma coisa rápida, você precisa investir pensando a longo prazo. O longo prazo que eu digo é tipo 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se você acha que vai ter bons resultados no período de 1 ano, 2 anos, 5 anos, você já começou errado. Você até pode ter resultados significativos. Só que para você conquistar o que você deseja, todo mundo entra nos investimentos pensando em uma coisa: liberdade financeira. Para você conquistar essa liberdade é um período muito maior, é questão de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. E se você investir pensando em ter os maiores lucros o quanto antes, pensando em 1, 2, 5 anos, você vai fazer cagada. E sabe por que eu digo isso? Porque quem investe pensando no curto prazo acaba tomando as piores decisões. Por exemplo, a pessoa que começa a investir e fala: eu já vou começar arrasando. O que a pessoa faz? Ela, com R$500 que ela tem para investir, ela compra 4 tipos de ações diferentes, 4 tipos de fundos imobiliários diferentes, 20 criptomoedas, achando que se um explodir ela fica milionário. Só que isso é errado para quem quer crescer a longo prazo, para quem quer conquistar a liberdade financeira o quanto antes. Se você fizer isso, você só vai estar se atrasando, pode ter certeza, eu vou te explicar tudo ao longo do vídeo. Se você investe pensando no curto prazo, você vai achar que a sua estratégia é escolher o melhor ativo. Tipo, eu vou investir nesse ativo aqui porque ano que vem a cotação vai triplicar. Só que se você investir dessa forma, você vai quebrar a cara, porque você vai estar tentando adivinhar o futuro. Só que, cara, me explica como que você vai adivinhar o futuro se você não tem bola de cristal. Você não é nenhum vidente, é impossível você saber qual é a ação que vai triplicar, qual é a melhor ação. É impossível. Por isso que nos investimentos, investir a longo prazo é mais garantido, porque você tem mais chance de acertar por quanto tempo a empresa vai se manter lucrativa do que qual ação que vai triplicar, porque simplesmente uma ação que lucra bem pode despencar. E outro caso é o Banco do Brasil. Por exemplo, o Banco do Brasil mostrou um resultado horrível desse último trimestre, no segundo trimestre de 2025, veio um resultado horrível comparando com o ano de 2024. E todo mundo pensou: caraca, a cotação vai cair, porque ele não veio da forma como todo mundo esperava, o lucro dele foi abaixo do esperado, então a cotação vai cair pela lógica. Só que sabe o que aconteceu? A cotação subiu. Eu que já invisto há 4 anos, fiquei de cara, porque eu pensei: caraca, a cotação vai cair e eu vou investir para aproveitar esses preços baixos. Só que o preço subiu, eu fiquei de cara, eu fiquei pensando: caraca, o que deve estar acontecendo para a cotação estar subindo? Só que aí tem todo um lance por trás que eu não vou explicar nesse vídeo, eu vou deixar um card aparecendo aí em cima, que eu explico mais do que aconteceu com a ação do Banco do Brasil, do motivo dela ter subido. Se você quiser assistir, tá aparecendo aí em cima. Mas voltando no assunto da estratégia, pensa que cada ação, cada ativo que você tem é um filho. Você precisa estar acompanhando, precisa estar vendo os resultados, precisa ver se está crescendo saudável. Quanto menos filhos você tiver, mais atenção você consegue dar para eles. E nos investimentos é a mesma coisa. Por isso que o principal no começo não é você escolher 10 ações, 10 fundos imobiliários, já querer ter uma carteira completa. O principal no começo é você ter um único filho, você tem que começar aos poucos. Um único filho é um único ativo, vai ser seu primeiro aporte. Sabe por que disso? Porque você está começando, você vai fazer cagada. Não existem várias ações em oportunidades. Por exemplo, se alguma ação estiver subindo, outra vai estar caindo. Se um fundo imobiliário estiver crescendo, tipo um setor de shopping está crescendo, o setor de logística vai estar caindo, tipo alguma coisa assim. Nunca você vai conseguir fazer ótimos investimentos diversificando a carteira de uma vez. Você não pode inventar de, no começo, você ter 20, 30, 40 ativos de uma vez. Você está começando, investindo, vamos supor que R$500 por mês. Imagina você investindo R$500 por mês, você vai ter um retorno, se você tiver um retorno bom, para quem está começando, de 0,8 ou 1% ao mês, desses R$500 você vai ganhar o que no mês? R$5? R$5 não é um dinheiro relevante para você ter um monte de ativo e ter que ficar acompanhando esses ativos todos os meses. Porque se você investiu nesse ativo, você precisa entender o que está acontecendo com ele, como que ele lucra, você vai precisar ler os relatórios mensais, os relatórios trimestrais, você vai precisar estar acompanhando. Agora imagina, você tem 40 ativos diferentes, todos os meses você vai ter que ler os relatórios, todos os meses você vai estar acompanhando. Para quê? Para estar ganhando R$5, R$10, R$20 por mês? No meu ver, não compensa. Seria muito mais interessante você destinar esse tempo que você iria estar lendo os relatórios
para fazer mais dinheiro e aportar mais. Se você aporta R$500, você trabalha mais para conseguir ter mais dinheiro e aportar mais 500, aí você já está aportando R$1.000, R$2.000 por mês. Uma carteira que eu considero equilibrada, principalmente para quem está começando e consegue chegar nos R$100.000 investidos de forma simples, prática, sem correr grandes riscos, é uma carteira diversificada com 4 ações, 3 fundos imobiliários, 2 ETFs internacionais, uma criptomoeda. Vai ser uma carteira simples, diversificada, que vai te proporcionar grandes retornos e o melhor, você não vai precisar ficar perdendo muito tempo lendo relatório, tentando adivinhar outro ativo para adicionar na carteira e tudo mais. Você precisa ter essa estratégia clara na sua carteira. Só que lógico, tudo que eu estou falando aqui não é recomendação para você fazer na sua carteira, nos seus investimentos. Essa é a estratégia que eu uso, é a estratégia que eu acredito ser a melhor, porque se não acreditasse eu não estaria usando ela, eu estaria usando outra. Só que o que eu recomendo é que você monte a sua estratégia seguindo até algumas dicas das que eu vou dar aqui, principalmente a de quem está começando, não começar diversificando de uma vez. Você não precisa diversificar tudo de uma vez. Por exemplo, minha meta é ter 4 ações antes dos R$100.000 investidos. Só que eu já estou com R$40.000 investidos e tenho somente 2 ações. Nem sei se eu vou ter 4 até eu chegar nos R$100.000. Na minha estratégia é o que eu quero, só que eu não preciso ter essa pressa. Por que eu vou ter pressa, sendo que minha jornada é a longo prazo? É para 20 anos, 30 anos. Não faz sentido eu me precipitar e escolher um ativo só porque eu quero diversificar. Vai que esse ativo que eu escolho faça minha carteira piorar, ter uma rentabilidade negativa. Aí todos os ativos que eu escolhi com cuidado, só por causa desse ativo que eu escolhi com pressa para poder diversificar, eu acabo perdendo todo o lucro que eu já tive. E é o que muita gente faz. Muita gente cai na armadilha de querer montar a carteira perfeita ainda no começo. Só que isso não acontece, isso tem que ser aos poucos. Sabe o que vai acontecer com você se você querer montar a carteira perfeita logo no começo? Você vai escolher ativos sem entender direito. E esses ativos que você não entendeu, esses ativos que você acabou investindo só por investir, vão te proporcionar um resultado negativo. E o que vai acontecer com sua rentabilidade, com o seu patrimônio? Vai derreter. E o que vai acontecer com você quando vê tudo derretendo, quando vê seu dinheiro diminuindo? Você vai desistir, você vai falar, só perco dinheiro, eu não tenho como ganhar dinheiro na bolsa de valores. Mas é lógico, cara, você começou investindo errado e a melhor forma de começar a investir é investir certo. Se você investir certo, vai ser como se fosse um gás para você. Você vai estar recebendo dinheiro todos os meses, você vai ver seu patrimônio, mesmo que pouco, você vai ver ele crescendo. Se você quer aprender a investir e montar sua carteira do zero, uma carteira sólida, segura e que não te tome muito tempo, eu vou deixar aí na descrição o link do meu curso que se chama Do Zero ao Investidor, que eu te ensino realmente do zero e te transformo em um investidor, para você estar recebendo dinheiro todos os meses sem precisar trabalhar, para você dar valor para o seu tempo, para você não precisar ficar analisando vários ativos, escolhendo vários ativos, perdendo tempo à toa e dedicar a maior parte do seu tempo para trabalhar mais e, querendo ou não, aportar mais. Assim você vai acelerar a sua liberdade financeira. Lá eu te ensino tudo que eu aprendi em 4 anos investindo, 4 anos investindo em ações, fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas. E esse curso de menos de R$25 pode transformar a sua vida, pode ser um dos maiores investimentos que você vai fazer. Então se você realmente quer sair do zero e quer virar um investidor, o link tá aí na descrição, tenho certeza que você vai curtir. Ou se você quiser aprender de graça, tem o meu canal aqui do YouTube, é só se inscrever, deixar o like, que eu posto 3 vídeos na semana. Então esses 3 vídeos que eu posto na semana podem te ajudar demais. E eu sempre gosto de repetir, eu sou trabalhador igual você. Eu trabalho todos os dias para poder ganhar dinheiro, para poder investir. Eu comecei investindo R$50 por mês lá na época que eu fazia entrega de bicicleta. Tem vários vídeos aí no canal eu explicando essa minha trajetória, essa minha história, como que eu comecei e tudo mais. Mas seguindo essa minha estratégia, eu cheguei no patrimônio que eu tenho hoje. Eu tenho um patrimônio de R$40.000 investidos. Eu recebo mais de R$100 fixo todos os meses em dividendos, somente dos fundos imobiliários. Se for somar com as ações, chega na casa dos R$200, R$300 por mês. E outra, minha carteira não é nem focada em dividendos, minha carteira é focada em valorização, porque boa parte da minha carteira está em Bitcoin, que não paga dividendos, tá em ETFs internacionais e tudo mais. E eu queria poder dizer que foi difícil chegar nesse nível, tipo, eu tive que passar por isso aqui, tive que estudar muito, tive que fazer não sei o quê. Mas não, cara, investir é uma das coisas mais simples que existe. Lógico, eu tive que dedicar tempo para estudar, para aprender. Paguei mais de R$1.000 em cursos, mais de R$500 em outros cursos, li muitos livros. Eu me esforço muito para aprender sobre investimentos. Só que eu falo que foi fácil porque eu não precisei ficar o dia todo estudando investimentos. Eu estudava
vai, tipo, no máximo 4 horas na semana. Então pensa, se você não conseguir 4 horas na semana para poder estudar sobre investimentos e tudo mais, você vai trabalhar até morrer, você não vai conseguir criar uma forma de ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Investir é fácil, o que é difícil mesmo é você ter o dinheiro para investir. Por exemplo, eu investia R$ 50 por mês. Teve meses que eu cheguei a investir R$ 20, R$ 30. Teve uma época que eu fiquei uns 6 meses ou 4 meses sem investir R$ 1. Sabe por quê? Porque eu entrei em dívidas e eu precisava quitar essas dívidas o quanto antes para não ter juros e não conseguia sobrar dinheiro para investir. Tipo, eu sabia investir, eu sabia qual ação eu queria investir, só que eu não tinha um dinheiro. Mas ainda bem que eu comecei, eu nunca desisti, porque se eu tivesse esperado o momento perfeito para começar a investir, eu nunca teria começado a investir. Imagina a pessoa que ganha mais ou menos R$ 2.000, R$ 3.000 por mês. Não sobra nenhum real do salário dela, ela gasta tudo e ainda fica endividado. Se ela não conseguir dar um jeito de pelo menos pegar R$ 50 para investir, ela nunca vai investir. Ela vai pensar, não, quando sobrar R$ 500 eu vou investir, porque R$ 50 é pouco, não sei o que. Cara, comece o quanto antes, com o valor que você conseguir, nem que seja R$ 10, R$ 20, R$ 50, porque eu estou investindo há 4 anos. Eu comecei a investir com R$ 50, que também para mim era pouco, na época eu recebia uns 3.000 por mês e só conseguia investir esse valor. E eu sei que o mais importante é você começar. Porque depois que começa, você vai dar um jeito de ganhar mais dinheiro para poder aportar mais, aportar R$ 100, R$ 200, R$ 500 por mês. Só que quando você começar a investir, você vai ver que é possível você separar R$ 100 do seu salário, R$ 200 do seu salário para poder investir, para poder dedicar ao seu eu do futuro. Mas resumindo tudo que eu falei, eu quero que você entenda que não adianta você querer acertar a ação do sucesso, o fundo imobiliário que vai pagar mais dividendo, não adianta você já querer ter uma carteira toda pronta. O que eu quero que você entenda é que você vai construindo isso aos poucos. Você não quer viver de dividendos lá para daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos? Para que você quer ter uma carteira completa agora, sendo que você está começando? Não é muito mais interessante você investindo aos poucos, montando essa carteira aos poucos, aproveitando as melhores oportunidades de cada momento? Por exemplo, taxa de juros alta, o que está compensando no momento? Algumas ações estão compensando demais, estão descontadas. Fundos imobiliários que estão muito descontados também estão compensando demais, porque a renda fixa está lá, pagando mais de 14% ao ano, 15% ao ano, e os fundos imobiliários estão pagando 12%, 13%, mais ou menos 1% ao mês. As pessoas pensam, caraca, a renda fixa está pagando muito mais. Só que uma hora essa taxa de juros vai cair, os fundos imobiliários vão subir e como você investiu neles num preço barato, você vai lucrar até na valorização da cota, você vai ter um yield on cost maior, que o yield on cost é nada mais nada menos do que você comprar um ativo, por exemplo, por R$ 100, ele está pagando 1% ao mês. Depois esse ativo subiu para R$ 120, ele ainda vai pagar 1% ao mês, só que 1% de 120 é maior do que 1% de R$ 100. Não sei se deu para explicar, não sei se eu expliquei direito, mas espero que você tenha entendido. E se você quiser continuar aprendendo comigo, ver minha trajetória da época que eu fazia entrega lá de bike, como que eu comecei a investir e tudo mais, eu vou estar deixando esse vídeo aí na tela, que é um vídeo sensacional. Inclusive, foi o vídeo mais visualizado aqui no meu canal do YouTube, o vídeo tá sensacional, eu tenho certeza que você vai curtir. Esse vídeo aqui acabou, espero que você tenha gostado. Tamo junto, é nóis!